A Lágrima de Vidro, capítulo 9. Grécia, minha querida, chamou Drágua, batendo na porta do seu aposento. Posso entrar? É claro, fique à vontade. Observou Drágua entrar e se sentar na cama ao lado dela. Apesar de já ter tido tempo suficiente para, ao menos, acostumar-se à sua presença, Grécia ainda sentia que era desconcertante ficar a sós com o homem. Muitas luzes se passaram desde que você está a bordo, comentou, dando batidinhas nas mãos dela. Tenha cuidado para que receba mais do que deseja, para que tudo sobre. Tem sido bem tratada? Sim, meu pai. Todos me tratam com extrema brandura. Grécia se surpreendeu pela forma como suas palavras soaram firmes, apesar do receio de chamá-lo de pai pela primeira vez. De forma desconcertante, a jovem pensou que Drágua era um homem que fazia com que uma pessoa desejasse ainda mais dele em cada momento em que passasse ao seu lado. Ele era viciante, mas, no pouco tempo em que estiveram juntos, Grécia reparara que ele se tornava mais frio e ausente. Ela reparara que, para chamar sua atenção, para agradá-lo e conquistar seus sorrisos e atitudes, atos maiores deveriam ser feitos a cada vez. Ele não pareceu notar como ela estava se esforçando para o agradar. Ótimo. Gostaria de ir embora ou está feliz aqui? Oh! Exclamou surpresa. Nunca imaginara que ele lhe daria a oportunidade de ir embora. Por um minuto ela se encontrou pensando em retornar ao palácio do rei, ao seu trabalho como tecelã e à sua antiga vida de servidão. Tão logo esse pensamento veio, Drágua olhou em seus olhos, apagando qualquer dúvida que tivesse em relação à sua resposta. Não desejo ir a lugar algum, disse, por fim. Esta é minha casa agora, ao lado de meu pai. Sua fala fora cuidadosamente na expectativa de outra chama quente de atenção, mas ele permanecia frio. Notando o fracasso de sua intenção, ela se sentiu esmorrecer. Mas por que estas perguntas, meu rei? Seu olhar se estreitou de uma maneira assustadora, como se ele a avaliasse. Ela notou a sombra de um sorriso em seus lábios. Animada com o que parecia aprovação, Grécia se endireitou. Após um curto suspiro de satisfação, ele recomeçou a falar. Ansiava por isso, comentou com uma intensidade que a fez estremecer. Veja, Grécia, eu sou um homem forte, sou um rei, e chegou a hora de me mostrar que é merecedora de ser chamada de minha filha. Desejo que mostre sua força. Ele ajeitava com dedos leves a pena de pavão azul em seu chapéu, tendo auxílio do espelho manchado pelo tempo. Notando o silêncio que seguira sua fala, Drágua se virou para a Grécia. Ao ver a confusão presente no olhar perdido dela, ele se aproximou novamente, puxando o queixo dela para que ela o fitasse face a face. Quando um domador chega até um cavalo selvagem pela primeira vez, há tempo para o amansar. Esse tempo de bajulações e regalias terminou, Grécia. Ela regalou os olhos, percebendo o tom de aviso. Agora é hora de ver do que esta fera é capaz. Envio alguém para te buscar na 6ª hora do dia. Então esteja pronta. E use roupas finas. Drágua saiu, sem se preocupar em fechar a porta. Grécia estava cercada pelas mais belas hortênsias. Conduzidas pelo vento, elas dançavam, exibindo suas mais variadas cores. Ao longe, uma frondosa laranjeira ostentava suas exuberantes laranjas, roliças e saudáveis. Sem hesitar, Grécia correu até o pé da árvore e, num salto, arrancou uma laranja aparentemente deliciosa. Ao morder e sentir o gosto, Grécia gemeu, vendo que suas especulações se tornavam fatos. Não era real. Você está tentando se satisfazer de uma ilusão. Como se por mágica, o fruto de suas mãos evaporou, assim como a frondosa árvore e cada flor que antes proporcionavam tamanha sensação de serenidade. O belo jardim transformava-se num deserto. Fazia tempos que você não aparecia, respondeu Grécia, sem se virar para trás, reconhecendo a voz que a chamara. O leão branco descansava à sombra da única árvore que sobrevivera ao calor escaldante do deserto.
uma singela tamargueira. Fazia tempos que não desejava me ver, criança. Que besteira, rebateu, enrugando o nariz com irritação. Como poderia eu decidir quando ter alucinações? O rosto do leão branco exalava serenidade e sabedoria invejáveis. Se me deseja, venho a você, criança. Com o sol intenso batendo em suas costas, Grécia se rendeu à sombra que se arrastou para o lado do leão amigo. Estive ocupada, leão, disse, afundando-se em sua lateral quente. Encontrei meu pai. Está tudo sendo narrado pela própria perfeição. Aprecio seu interesse, mas o dispenso. Acredita verdadeiramente nesse homem, minha criança? Perguntou o leão amigo. Em cada palavra, afirmou Grécia, ignorando a pontada de receio que nascera em seu âmago com a pergunta do leão. E como ser diferente? Ele me encheu de regalias, como se seu amor já não bastasse. Amor? Disse o leão. Pois digo, criança, que amanhã, na sexta hora do dia, você será humilhada por aquele que diz amar você. Você lhe deu uma nova dança, mas, ao enjoar da melodia, ele a cuspirá e a trancará junto com suas preciosas coleções de armário. Grécia, chocada com a fala do leão, ergueu-se de um salto, voltando-se com raiva para aquele que fora seu amigo em todas as alucinações que tivera. Diz isso por pura inveja, acusou-o, pois eu prefiro 1000 vezes em vez de você. O leão amigo se calou de súbito. Seu olhar se tornou distante com um aceno de resignação. Da mesma forma como viera, ele se foi. Por que está triste? Grécia Lusnolri. É apenas uma alucinação, repetia para si. Senhorita Lusnolri, hora de acordar. Precisamos ir. 2 vozes desconhecidas gritaram por detrás da porta. Grécia pulou da cama, correndo até a porta. Isso não é necessário, rapazes, disse em tom baixo. Estou bem aqui. Podemos parar com os gritos? Não quero acordar minha amiga, falou Grécia, olhando para o lado e não deixando transparecer que não havia conseguido pegar no sono naquela noite. É tarde, exclamou a voz no interior do aposento. Num pulo, Kyra saltou para dentro de suas botas. Não desejava acordá-la. Pode repousar por mais algumas horas, se preferir. Está brincando? Kyra olhava como se tivesse dito uma ofensa terrível. Toda a tripulação foi convocada. Parece que hoje teremos um grande torneio. Torneio? A boca de Grécia secou. Sim, os torneios no qual Drago escolhe homens fortes para disputarem entre si, explicou Kyra, olhando para a Grécia sem entender. Já assistimos muitas vezes desde que chegou aqui, e você vibrou junto com a plateia. Por que parece preocupada agora? Grécia dava curtos e silenciosos suspiros em sequência. Rir do ferido é diferente do que fere, sussurrou, sentindo seu corpo arrepiar. O quê? Indagou Kyra confusa. Senhoritas, não há tempo a perder, devemos ir, lembrou um dos homens que estava à porta. Seus passos eram apressados pelo ritmo rápido dos homens que as conduziam. Era evidente a pressa que ambos tinham, temerosos em chegar tarde e desagradar ao Drago. Grécia não sabia o que a aguardava. O que de fato quisera dizer Drago quando afirmara que ela deveria provar ser merecedora? Seria ela merecedora de ser sua filha? Seria ela merecedora de qualquer coisa? Seu coração pesava pela recente briga com o Leão Branco. Aquilo nunca havia acontecido antes. Por que ele havia falado coisas tão cruéis a respeito de seu pai? Por que ele a procurara, dando a entender que ela seria humilhada pelo homem que deveria protegê-la e cuidar dela? Vamos, Grécia, pare de pensar no leão. Ele é apenas uma alucinação, não é real, lembra? Ralhou consigo mesma. Toda a tripulação estava reunida, notou Grécia assim que chegou ao grande salão. Com um dedo gelado descendo por sua coluna, ela deu a volta para observar todo o ambiente, encontrando Drago pouco adiante. Ao vê-la chegar, o homem pareceu exultante, rindo descontroladamente. Ela nunca havia visto expressão mais sombria em rosto algum. Minha adorada e destemida filha, exclamou tão alto que todos se voltaram para ela. Hoje é o dia de mostrar o seu valor. Vamos ver do que você é capaz. Aquelas malditas gargalhadas
que soavam tão doentias e malvadas, faziam o coração de Grécia acelerar. Suas palmas das mãos suadas estavam escorregadias quando ela ergueu o dedo indicador direito para forçar seu nariz franzido a voltar ao normal. Ela não queria parecer fraca diante daquela gente e principalmente não queria aparentar medo ao seu pai, em especial quando sabia que ele a estava testando, levando-a ao limite. Ainda assim, o que ele pediria? O que ele queria que ela provasse? E ainda mais importante que isso, ela seria capaz? Após mais risos escarnecedores, Drago iniciou um cântico mordaz. Que o torneio comece. Braços fortes a empurraram para o centro do lugar. Um grande homem vestido inteiramente com uma armadura de metal apareceu à sua frente. Com um ôfego, ela notou que ele segurava uma estrela da manhã, arma medieval de tortura que ela já havia visto e cuja principal característica consistia em uma esfera coberta por espinhos, pregos ou cravos de ferro, que se assemelhavam a uma estrela no céu. Não foi nenhum alívio quando Grécia ouviu Drago aconselhar que seu teste se iniciasse com a espada, e logo em seguida uma espada similar à de seu adversário foi posta em suas mãos. A plateia gritava, enlouquecida, sedenta pelo desenrolar dos fatos. Grécia nunca empunhara uma espada antes e haviam posto para disputar com um espadachim experiente. Ela não poderia mostrar seu valor a seu pai, apresentando destreza e habilidade na luta, mas talvez pudesse demonstrar lealdade ao entregar seu sangue. Depois de ter dado tudo a ela, seria capaz de deixá-la morrer? Não conseguia parar de pensar nisso. Forçando-se a não chorar, se ele a estivesse testando, ela tinha que fazer o que ele queria. Grécia estava completamente fora de si, como se algo estivesse manipulando seus pensamentos, a desejar dar àquele homem aquilo que ele pedia a ela, não importando quão assustada ela estava ou quanto sofreria. Ela não sabia o que o Senhor das Sombras faria, mas de algo ela sabia. Ela podia dar algo a eles. Sim, se era um show que desejavam, era um show que receberiam.